Na última segunda-feira, o Fábio Faria, ministro das Comunicações, ele convocou a imprensa e fez uma denúncia sobre a campanha eleitoral. Ele disse que rádios pelo Brasil deixaram de veicular pouco mais de 154 mil inserções da propaganda de Bolsonaro, principalmente na região Nordeste. As provas foram enviadas ao Tribunal Superior Eleitoral com base em um estudo técnico feito pela empresa Audience Brasil Tecnologia. E hoje, o TSE anunciou a exoneração do servidor Alexandre Gomes Machado. Mas quem é Alexandre? Segundo informações do site O Antagonista, ele exercia a função de coordenador do pool de emissoras, sendo responsável pela disponibilização de peças publicitárias para rádios e televisões. Para explicar um pouco melhor e trazer as últimas informações, nós vamos conversar agora com o nosso repórter Bruno Pinheiro, que está em Brasília e exclusivamente conseguiu falar com, se não me engano, Bruno, me corrija se eu estiver errado, a namorada desse servidor do TSE, do Alexandre Machado. Boa tarde, Bruno. Olá, Tiago, como é que tá? Tudo bem? Aqui nos acompanha. Bom, conversei com algumas fontes, algumas pessoas ligadas diretamente a Alexandre para tentar entender um pouco justamente o que aconteceu. Só para a gente entender então, Alexandre, antes de assumir esse concurso da Justiça Eleitoral, ele era agente da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, quando fez um concurso em 2014, chegou aqui no TSE. Ainda em 2018, Alexandre começou a reclamar, a colocar alguns pontos ali que seriam necessários ter uma atualização sobre essa distribuição de inserção da campanha eleitoral, e essas informações foram repassadas, mas não houve uma certa atenção. Então vamos adiantar já para essa última semana. Alexandre chegou a ser questionado como ele estava suportando, de fato, várias decisões da Justiça Eleitoral e não tinha uma estrutura, não tinha um certo efetivo ali na hora onde ele era responsável, o coordenador, que ajudasse essa fiscalização, fiscalizar essas emissoras. Aconteceu que ontem, na parte da manhã, Alexandre recebeu um e-mail da emissora JM Online, dizendo que entre os dias 7 e o dia 10 de outubro, as chamadas inserções, cerca de 100 inserções da campanha de Jair Bolsonaro não foram veiculadas, não foram exibidas, mas não teve nenhuma afirmação justificativa por qual motivo, se a rádio não recebeu, não quis exibir, não quis veicular. Sendo assim, Alexandre recebeu esse e-mail, rapidamente encaminhou ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Segundo informações que eu apurei hoje na parte da manhã, meia hora de relógio após esse e-mail ser enviado, um e-mail chegou também para Alexandre que ele estava sendo exonerado. Logo na sequência, Alexandre recebeu os seguranças aqui do TSE em sua sala, que disse que acompanhasse eles até a saída e a sua credencial de identificação já foi retirada. Alexandre até chegou a ir em sua residência e logo depois foi à sede, à Superintendência da Polícia Federal. Ele chegou por volta de 22h40, 11 da noite, na Superintendência. Ele foi ouvido através de um delegado plantonista. O depoimento durou cerca de 4 horas. Alexandre saiu de lá quase 4 horas da manhã já. E aí o que vem então é que ele reportou esse acontecido ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes e meia hora na sequência ele recebe a sua exoneração. Lembrando, ele foi exonerado e já houve uma substituição. Um outro nome já foi indicado no Diário Oficial da União. Alexandre disse que foi até a superintendência fazer um registro e um depoimento com receio de uma retaliação da sua imagem, da sua reputação e até mesmo de algumas ameaças. E aí uma nota foi divulgada hoje pelo TSE, que não é de responsabilidade do TSE, essa fiscalização, fiscalizar essas emissoras se estão exibindo ou não essa campanha eleitoral, essas inserções. E isso vai justamente de encontro com a denúncia do ministro das Comunicações, que foi protocolada aqui na Justiça Eleitoral, alegando que várias emissoras, cerca de 154 mil inserções, não foram vinculadas. Esse caso surge em meio a essa turbulência. A Jovem Pan continua tentando apurar
apurar outras informações com várias fontes ligadas ali a Alexandre, e a qualquer momento a tentativa, a expectativa é de conversar com esse agora ex-servidor para que ele possa explicar de fato o que estava acontecendo nas últimas semanas aqui na Justiça Eleitoral. Volto para Bruno, vocês, muito obrigado Thiago. pelas informações. São fatos graves, são denúncias realmente constrangedoras para o Estado Democrático de Direito. E antes de começar o debate, uma informação adicional é que a Jovem Pan, ela teve acesso à denúncia feita por Alexandre Gomes Machado, servidor do TSE exonerado hoje. A denúncia que ele fez à Polícia Federal. No depoimento, o servidor disse que foi exonerado sem nenhum motivo aparente, mas acredita que foi consequência de seus reiterados avisos ao TSE sobre a falta de fiscalização das inserções eleitorais nas emissoras. Alexandre Machado disse ainda à Polícia Federal que na manhã de hoje, uma emissora de rádio lhe enviou um e-mail confessando ter deixado de veicular 100 propagandas de Jair Bolsonaro entre os dias 7 e 10 de outubro. O servidor repassou a mensagem à chefe de gabinete do TSE. Ainda de acordo com o depoimento, Alexandre Machado recebeu a notícia de sua exoneração cerca de 30 minutos após encaminhar o e-mail. Ele disse que foi procurado e ele disse que procurou a Polícia Federal porque foi vítima de abuso de autoridade e teme por sua integridade física. Tomé Abduch. O que será que vai acontecer? Será que existe um complô dentro do TSE? Será que não existe? Será que isso é um problema das rádios? Mas como é que a gente responde o fato dele ter sido exonerado logo após uma denúncia com e-mails? O que será, Tomé Abduch? O que será deste país a partir de hoje? É inexplicável o que acontece no Brasil. Eu queria colocar para vocês aqui o que foi dito pelo Alexandre de Moraes ontem. Abre aspas. Tal fato é extremamente grave, pois a coligação requerente aponta suposta fraude eleitoral sem base documental alguma, em que, em tese, poderá caracterizar crime eleitoral dos autores. Isso aqui ele fez se dirigindo ao Fábio Weingarten e ao Fábio Faria pela denúncia que foi feita, balizada em 2 empresas de auditorias, onde tem uma prova e uma contraprova de 154 mil inserções nos últimos 15 dias de campanha no Nordeste brasileiro. E olha a colocação do nosso ministro. Parece que tudo é contra a direita do Brasil. Será que o ministro Alexandre de Moraes não devia estar mais preocupado em avaliar se isso aqui realmente está acontecendo no Brasil? Agora, com essa exoneração que aconteceu, da forma que aconteceu, ele não pôde passar nem no seu gabinete para pegar as suas coisas pessoais na sua exoneração. Ele corre para a polícia para poder fazer um depoimento dizendo que teme pela sua própria vida e de sua família. Olhem o Brasil que nós estamos vivendo. E vai ter gente ainda que vai passar a mão na cabeça dessas pessoas, tentando explicar o inexplicável que acontece no Brasil. É muito claro, o establishment não quer o presidente Jair Bolsonaro novamente presidente do Brasil. Tá muito claro, é tudo contra o presidente. Todas as afirmações que ele faz viram polêmicas, fazem as mesmas afirmações do outro lado e ninguém fala nada. E outra coisa que eu queria saber, por que a Folha, a UOL e a Globo praticamente não comentaram sobre o assunto? Um assunto de extrema gravidade para a nossa nação. Matérias de rodapé desse tamanho, não há debate sobre isso. Parece que ninguém está olhando para isso com a devida atenção que deve ser dada. E a Rádio Jovem Pan, com a sua pluralidade, que dá sempre a opinião dos dois lados aqui, ainda tem o seu direito de expressão cerceado. Esse é o país que nós estamos vivendo e é o país que nós não queremos mais. Olha, só uma informação para quem não sabe. As rádios, não só em período eleitoral, elas têm as chamadas fitas de censura, que não é de censura, mas são como livros contábeis, né? Você tem que manter essas fitas do que foi veiculado, até para que, se um anunciante quer saber se o seu anúncio foi feito de acordo com aquilo que foi contratado, ele tenha como saber. Então, ela tem um prazo que ela tem que manter essas fitas chamadas de fitas de censura.
Se a rede de rádio e televisão não mantém essas fitas no arquivo e disponíveis para fiscalização, presume-se a culpa, presume-se que ele não veiculou. Portanto, isso é plenamente factível de ser analisado, e existem programas digitais que analisam, que contam, que fazem essa análise. Então, não é nada de outro mundo. Pietra Bertolazzi, boa tarde. Boa tarde. Se nada for feito, como é que você acha que a população vai receber um resultado nas urnas do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, eventualmente? Se nada for feito, vamos ver quem que vai receber, né? Porque, como muito bem lembrou o Tomé, ninguém está falando sobre isso. Aliás, para não falar que ninguém está falando, hoje, infelizmente, eu dei uma olhada no que o UOL falava a respeito e os jornalistas estão lá claramente duvidando, né? Questionando a veracidade das mais de 5.000 páginas, onde há todas essas acusações e essas provas de que sim, houve toda essa ausência de milhares de inserções da campanha política do Bolsonaro, né? Então, o que vai acontecer? O pessoal da direita vai ficar indignado, e o que acontece quando a direita no Brasil fica indignada? Nada, né? A gente senta, chora, fala um pouquinho na Jovem Pan, quando a gente pode falar, porque atualmente não se pode falar mais nada, é sentar e chorar, porque é o que tem para fazer aqui. Tristemente. César Callejon é um cara do espectro progressista que eu respeito demais, né? Um grande jornalista, autor de vários livros, e eu queria saber, né, de um jornalista que eu respeito como você, como é que a gente se sente, né, do outro lado, recebendo uma notícia que supostamente, vamos usar as palavras jurídicas corretas, esse foi um pleito que não houve um fair play de propaganda. Pavinato, obrigado, querido. Obrigado por me receber no programa. Eu também, a despeito da gente estar eventualmente em posições antípodas no espectro político e ideológico, eu respeito muito a tua inteligência, a tua figura, e agradeço ao Jovem Pan pela oportunidade de me manifestar nesse sentido. Isso dito, eu acho que é extremamente perigoso o que está sendo feito. Essa questão da contestação do pleito presidencial estava posta há pelo menos um ano. Era evidente que a campanha bolsonarista ia se articular dessa maneira, uma vez que a derrota se tornasse iminente. Me assusta um líder forte que se diz imbrochável começar a se articular de forma a arrumar desculpas para justificar a própria derrota. Nessa medida, essa questão que está sendo trazida por uma empresa que foi estabelecida em 2020 e cuja tecnologia serve muito mais para apontar parâmetros do que para trazer dados empíricos. Os dados são referentes ao streaming e não à radiodifusão. A radiodifusão é uma concessão pública, o streaming não. Só esse fator sozinho já anularia a validade do que está sendo pleiteado aí. Agora, tem uma questão que é muito mais séria e que eu acho que a gente, enquanto coletividade, precisa pensar, que se a gente segue na linha do que está sendo proposto aí, a gente corre o risco de catalisar uma guerra civil no Brasil. Isso não é uma brincadeira, isso não é meramente campanha política, e estimulando esse tipo de raciocínio de que o pleito não tem validade, de que foi roubado, de que o establishment não quer que Jair Bolsonaro seja reeleito, é o cara que está na situação, vem governando faz 4 anos, enfim, a gente incorre num risco brutal de ter uma espécie de guerra civil a partir da semana que vem no Brasil. Isso posto, já que a gente está discutindo a legalidade do pleito eleitoral e a atuação da justiça eleitoral, eu acho que valeria investigar os 21 bilhões do teto de gasto que o Jair Bolsonaro estourou no sentido de fazer campanha, o bolsolão de 19 bilhões, que é conhecido como orçamento secreto, que foi utilizado para comprar votos parlamentares, o evidente uso da máquina pública que foi usada ao longo dessa campanha para favorecer a campanha bolsonarista. Então me espanta que há 4, 5 dias do pleito, agora nós somos as vítimas, estamos sendo cerceados, não podemos de fato agir com liberdade, e caso a gente perca, só nos resta chorar, porque em última análise esse é um pleito roubado, fraudado. Isso é extremamente perigoso, Pavinato. E o que isso pode produzir a partir da semana que vem pode ser trágico. Porque esse tipo de atuação, né, começou com a coligação petista, que falou que essa rádio ela não estava sendo simétrica, né? Isso começou conosco há 12 dias atrás, quando o corregedor-geral, Benedito Gonçalves, acolheu
a denúncia contra a Jovem Pan e abriu o inquérito de investigação, e depois disso nós recebemos 5 palavras que nós não podemos pronunciar, né? Nós temos aqui uma mão de palavras que nós temos que silenciar. Mas me causa estranheza esse servidor ter sido exonerado, porque se não houve erro nenhum, por que ele foi exonerado só agora? Por quê? Meia hora depois de fazer uma denúncia. Essa a questão que fica, né? Por quê? Por quê? Ninguém sabe responder. Nem o TSE respondeu em nota, exonerou o funcionário sem dizer nada. Isso levanta uma suspeita. E agora, o TSE, Capês, antes de nós debatermos mais esse tema, o TSE, que já criou regras fora das regras eleitorais, porque nós já colocamos aqui, o Capês muito bem discorreu sobre isso na semana passada, que as resoluções podem ser feitas só até o dia 5 de março. Sim. Só. Está na lei. Nós temos uma resolução nova regulando essas eleições, que é deste mês de outubro, da semana passada. Né? Isso já seria ilegal por si só. Agora nós temos mais esse movimento que exoneraram este funcionário depois dessa denúncia. Você acha que tinha razão de exonerar? Se não tivesse nada, onde tem a fumaça a fogo, tem caroço nesse angu, tico-tico no fubá, Capês. Bom, vamos dar uma olhada aqui, em primeiro lugar, no texto da resolução, para depois tirar as nossas conclusões. Estou aqui com a resolução 23671 de 2021. Esta resolução, no seu artigo 80, parágrafo 1º, é a resolução que regulamenta a lei das eleições, que é a lei 9.504 de 97. O que diz essa resolução? Artigo 80, parágrafo 1º. As emissoras de rádio e de televisão não poderão deixar de exibir a propaganda eleitoral. Como é que funciona? O TSE não tem a função ele de distribuir a propaganda eleitoral. Ele faz a divisão do tempo. O partido, então, faz as suas gravações, as suas inserções, comunica às emissoras nas quais ele pretende transmitir os seus programas eleitorais, com até 7 dias de antecedência, e entrega nas 48 horas anteriores, em dias úteis, o que ele quer transmitir. Então, não é o TSE que vai colocar ali a inserção. É a empresa, no caso foi uma empresa contratada aqui, a empresa Vaticano, que ela tem que gravar o material eleitoral, dirigir-se ao rádio, à televisão, à emissora que ela pretende, ela vai escolher aonde ela pode, entre aquelas que ela tem condições. Às vezes rádios menores não são escolhidas, optadas, e ela vai e faz a comunicação. Recebida a comunicação, recebido o material eleitoral, a empresa tem a obrigação de veicular. Se ela não veicular, cabe ao partido, à coligação prejudicada, solicitar a intimação pessoal do representante do veículo de comunicação que se recusou a publicar. Então, nós estamos recebendo uma denúncia. Eu não sei se é uma denúncia sem fundamento, se é uma denúncia com fundamento, se são 5.000 páginas sem fundamento, ou como diz a nossa Pietra Bertolazzi, já me interrompendo sempre com muito carinho, ou se são 5.000 páginas estraga seus cortes. Com fundamento, não importa, é uma denúncia. A obrigação da Justiça Eleitoral, para que não paire dúvidas sobre a sua parcialidade, é apurar, determinar a imediata apuração em tempo hábil para que a coligação que se diz prejudicada coloque, são 154.000 inserções. O que não pode acontecer é a Justiça Eleitoral enfiar a cabeça no buraco que nem avestruz e se recusar a conhecer desta denúncia. E se é uma denúncia absolutamente infundada, deve se vir a público imediatamente. Porque o que vai acontecer, hoje nós tivemos um editorial Jornal Estado de São Paulo, violentíssimo contra a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, acusando de parcialidade em favor de um candidato. E isso no momento em que o país, e eu já disse no programa anterior, o país está doente, extremamente dividido, com desconfianças recíprocas, esse tipo de atuação que não deixa clara uma imparcialidade, pelo contrário, faz surgir suspeitas de parcialidade em favor de um candidato, é extremamente prejudicial. E aqui, minha querida Pietra, sem dizer que aquela denúncia procede ou não procede,
Porque nem você, nem ninguém nessa mesa tem condições de afirmar de antemão que a denúncia procede. Mas as autoridades devem dar uma resposta imediata e esclarecer a população se a denúncia procede ou não. A JM Online se pronunciou e falou que era verdade. Agora a gente tem a Comissão da Verdade do TSE. Eles não precisam investigar. Então, este fato, o Tiago coloca com precisão. Este é o fato grave. Este é o fato gravíssimo. Um servidor, não se sabe se é concursado, e se é concursado, ele só pode ser exonerado mediante processo administrativo em que se lhe assegure ampla defesa, nos termos da Constituição Federal, do princípio do devido processo legal. Ele não pode ser simplesmente exonerado como funcionário de confiança, como servidor de confiança. Se ele apresenta uma denúncia, a denúncia tem que ser levada a sério para que seja respondida. O que não pode é se recusar a receber a denúncia, dizer de antemão, antes de investigá-la, que ela não tem procedência. Quais são as rádios? Quais eram os horários? Aonde deveria ter sido transmitido e não foi? Isso precisa ser respondido e apurado. Vai ficar uma mácula no resultado desta eleição se, para uma parte do país, persistir a desconfiança que a Justiça Eleitoral não age com imparcialidade. A gente vai continuar esse debate só para pegar o que o TSE falou e a gente vai continuar, Tomé. O TSE ele se pronunciou, né, e avisou que não faz distribuição de propaganda de candidatos e que compete às emissoras de rádio e televisão cumprirem a legislação eleitoral, divulgando as inserções dos candidatos durante a campanha. O comunicado do TSE diz o seguinte, abro aspas, são as emissoras que devem se planejar para ter acesso às mídias e divulgá-las. Para isso, os canais de rádio e TV devem manter contato com o pool de emissoras que se encarrega pelo recebimento das mídias encaminhadas pelos partidos. Fecho aspas. Esse pool de emissoras fica na sede do TSE. Para quem não sabe, por exemplo, a Jovem Pan tem as suas, né, afiliadas. Então, aqui se faz toda uma planilha, e o Aro estava explicando isso agora no Pânico, muito didaticamente, é uma tabela que é mais amedrontadora que o inferno. Você fazer uma tabela de distribuição das inserções. No primeiro turno, mais ainda. No segundo, é menos complicado, mas assim, muito complicado. O pessoal vira à noite. Porque às vezes chega a propaganda na véspera, às vezes vem uma liminar para direito de resposta ou para retirada. Você tem que mudar toda aquela tabela assim, em meia hora. Então, é uma coisa de louco. E aí, passa-se para todo o pool de emissoras, né? O que vai ser inserido ou não. Só que o TSE, nessa mesma nota que ele soltou, ele diz o seguinte no final, e é isso que me irrita, e eu vou começar com o Tomé a partir dessa informação, de que o TSE ele é responsável pelo controle e acompanhamento. Controle e acompanhamento. Se ele é responsável pelo controle e acompanhamento, talvez nem precisasse de prova. Ele tem que ter um mapa daquilo. Ele pode requerer a fita para a emissora que não o fez. E da mesma maneira que ele aceitou uma investigação contra a Jovem Pan por supostas atitudes, ele não poderia, como fez o ministro anteontem, dizer que essa denúncia não era séria. Mas aí, no prazo de 24 horas, se juntou, né, a auditoria. São 14 horas e 30 minutos. E Tomé Abduch. Abduch, você já me corrigiu, me desculpa, Tomé. Tá tudo certo. Ele corrigiu a mim e ao professor Capês. Eu queria dar a seriedade do assunto que nós estamos conversando aqui e começar contrapondo aqui nosso amigo César, que ele fala em derrota eminente. Eu queria saber qual que é essa derrota eminente que ele fala, sendo que os institutos de pesquisa que davam números extremamente desfavoráveis no primeiro turno já mostram o empate técnico hoje acontecendo. E alguns institutos já mostram o presidente Bolsonaro um pouco na frente. Então eu queria entender primeiro o que é derrota iminente. Queria saber qual que é a pertinência de chamar o presidente de imbrochável num momento de extrema seriedade, onde nós estamos discutindo uma possível fraude eleitoral, onde há
2 institutos de pesquisa que são contratados para ter uma prova e uma contraprova. Existem 5.000 folhas demonstrando o que aconteceu. Houve uma audiência pública onde se explicou tudo isso. E ontem pela manhã, houve a exoneração de uma pessoa de um extremo escalão do TSE, que é colocado para fora, pois ele manda um e-mail dizendo que ele havia visto esse tipo de postura acontecendo nas rádios Nordeste. E hoje pela manhã ainda nós temos uma das rádios que manda também um e-mail dizendo que eles fizeram 100 propagandas a mais para o PT em relação ao Bolsonaro. Então eu queria compreender, e se quiser bater um papo de corrupção aqui, eu tô ótimo para falar de corrupção. Vamos falar da corrupção do PT, porque ele começou a acusar o presidente de corrupção daqui, de corrupção de lá, mas eles não enxergam as corrupções que aconteceram no passado do lado que eles apoiam. Então eu queria poder entender um pouquinho, César. Eu acho que nós devemos, tratar esse assunto. Eu queria falar de guerra civil aqui. Que guerra civil? Quem aqui é a favor de guerra civil? Nós estamos falando da lisura da democracia do Brasil. Se houver uma lisura, uma transparência, não existe guerra civil. A pessoa que receber o maior número de votos vai receber a faixa e o outro lado volta para casa com as orelhas entre as pernas. Isso é a democracia. Eu não sei de onde se tira tantos ataques e tantas acusações ao presidente Jair Bolsonaro. É o dia inteiro passando por isso. Não, mas exatamente, estava complementando, doutor, rapidamente. Tipo, o César traz também uma série de retóricas já batidas que toda a mídia esquerdista sempre usa. E, poxa, o César é um cara estudado, formado, jornalista, você é escritor. Por exemplo, você traz o exemplo do orçamento secreto. Eu tenho certeza absoluta, César, que você sabe que é a teoria do Rodrigo Maia, que o Bolsonaro vetou, que criou-se um outro projeto, que isso não é da competência. Vamos falar dos 400 bilhões do BNDES para financiar ditaduras comunistas, do Lula, do teu candidato? Eles não tocam, porque assim, e aí você fala que a grama é verde e eles duvidam, porque é isso que o esquerdista faz. Eles trazem um documento de 5.000 páginas, com não sei quantas mil inserções, provas, com pessoas das próprias rádios ligando e falando, é verdade, isso que está acontecendo aí. E aí vem o César e toda a mídia esquerdista falando que é uma teoria da conspiração, que aliás a teoria da conspiração virou a acusação preferida da esquerda quando eles não têm mais argumentos e não tem mais nada para falar a respeito de denúncias irrefutáveis. César, eu vou te dar a palavra, mas eu vou sugerir uma coisa a vocês todos. É melhor para a civilidade deste país nós tratarmos o tema com candidatos fictos. Vamos imaginar que o presidente do tribunal é o Xavier. É isso que eu ia sugerir. O Xavier, tá? O candidato da esquerda é o Sassá. Lembra do Sassá Mutema? Sopa! E o da direita, vamos chamar aqui de Deodoro. Deodoro. Então tem aqui o Xavier, que representa o presidente do TSE. São nomes fictos, tá? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Sassá e Deodoro. Mas César Callejon, por favor, e nós vamos tratar de comentar sobre o tema. Sassá, Xavier e Dedê. Você sai do muro, hein, Capês? Não é questão de muro, é questão de... Deixa o César, que ele está com a memória fresca. Não estraguem os cortes, por favor, tá? Bom, obrigado Tomé, Pietra. Veja, tem alguns pontos fundamentais aí que eu agradeço muito a oportunidade de vocês, que vocês me dão de poder endereçá-los. Primeiro, derrota iminente, quem diz isso são os principais institutos de pesquisa do país. Você tem Datafolha, IPESP, IPEC, todos os principais institutos de pesquisa do país, que não são esquerdistas, não são petistas, apontam uma derrota clara de Jair Bolsonaro por pelo menos 5 ou 6 pontos de diferença, o que deve dar algo entre 6 e 7 milhões de votos nessa medida. Então, Tomé, quem diz isso são os principais institutos de pesquisa do país, a iminente derrota do Jair Bolsonaro. O problema é que eles são com crédito, né? Em seguida, sim, espera só um pouquinho, deixa eu só terminar minha fala. Em seguida, existe uma questão que Tomé diz que quem é que está falando de guerra civil. Eu não vou citar nomes porque o Pavinato pediu para a gente evitar fazer esse debate de forma mais nominal, mas teve um deputado do centro-oeste do país que disse isso: eu sou reservista, se eu for convocado, eu vou às ruas com a minha arma, o Rambo. Exatamente, numa postura de Rambo, exatamente, esse nome é absolutamente adequado, utilizando esse termo, Tomé, utilizando o termo guerra civil, caso ele fosse convocado.
nessa semana, você teve um deputado bolsonarista que participava da base de organização da campanha do governo disparando tiros de fogo. Pera só um pouquinho, gente. Isso é mentira. Pera só um pouquinho. Gente, aí não dá debate, Tomé. Aí não dá debate. Não minta. Aí não dá Tomé. Diga o que você pensa, não o que é a realidade. Tomé, você se articulou de forma a não ser interrompido, Tomé. Você está querendo levar na força, cara. Mas é mentira. Veja, Pietra, se eu for interrompê-los cada vez que vocês dizem algo que eu discordo, não tem debate, porque a gente vai ficar falando... Veja, né? a gente vai ficar falando um em cima do outro. O Tomé me perguntou, aonde tem essa questão de guerra civil? Essa semana, um ex-deputado bolsonarista disparou tiros de fuzil contra policiais federais que ficaram feridos. Jogou granadas contra... Gente, mas espera um pouco. Se tudo pode ser relativizado, se não existe a teto de gasto que foi furado, se o orçamento secreto é uma falácia da esquerda, se o Roberto Jefferson atacar as pessoas com fuzil e granada, se nada disso importa, realmente o que me resta no debate é dizer, sim, vocês têm razão, parabéns, e nenhum ponto efetivamente material da vida social se aplica. Bom, então, aonde existe a iminência da guerra civil, exatamente em deputados bolsonaristas, já houve um ataque contra policiais militares que ficaram feridos, e esse raciocínio que vocês estão estimulando, eu venho dizendo isso desde fevereiro, Tomé. Não põe palavras na boca. Veja. Não estou estimulando. Veja, é a pessoa mais pacífica. Eu vou te ouvir até o fim. O Roberto Jefferson. Eu vou te ouvir até o fim, Tomé, deixa eu só terminar meu raciocínio, eu vou te ouvir até o fim, sem te interromper. Veja, esse raciocínio que questiona, você é um parlamentar. Nós estamos indo para outro tema. Cuidado, senhores. Olha a estratégia deste ser intelectual. Esse ponto que você defende de questionar a legitimidade da eleição enquanto parlamentar eleito pode gerar um processo de degradação social. Como você está tirando isso? Você está defendendo abertamente. Eu não estou defendendo nada. Não estou defendendo. Então talvez eu esteja entendendo. Eu estou dizendo. Você está me dizendo que a eleição não tem validade porque não favoreceu. Mas é isso. Você coloca palavras na nossa boca. Eu não estou dizendo isso. Articulem-se então. Qual é o ponto que nós estamos discutindo? Eu digo mais amor, por favor. Não, mas amor. Esse aqui é o símbolo da paz. Está errado. Nós temos assim. César, sabe o que acontece? Quando houve o caso do Roberto Jefferson, eu rapidamente me posicionei. É um louco. Aquele homem não representa a direita do Brasil. Aquele homem teve uma atitude de bandido. E bandido tem que ir para a cadeia. Ponto final. Bom, mas, queridos, nós não temos argumentos em relação a isso. Está totalmente errado. O que me incomoda muito na esquerda... Eu tenho uma externa. O que me incomoda muito na esquerda é que a gente escuta coisas que são extremamente irrelevantes da boca de vocês, de fatos que estão acontecendo no Brasil, que vocês não dão a menor relevância. Nós estamos dizendo aqui que há uma acusação muito grave feita por 2 empresas de auditorias, que há uma discrepância tremenda em relação às propagandas eleitorais do Brasil. Existem 5.000 páginas para serem avaliadas. Nós temos uma pessoa que foi exonerada, dizendo que levou isso para os seus superiores e foi mandada embora. E nós temos um instituto, uma rádio do Nordeste do Brasil, dizendo que colocou mais de 100 propagandas. Eu não estou inventando dado, eu não tirei isso aqui da cartola. Agora, isso tem que ser investigado. E se fosse para o lado ao contrário, também deveria ter que ser investigado. Eu ia apoiar para que isso acontecesse, porque a democracia se faz no voto e você não pode direcionar o voto de uma nação com um fato como esse. E aí todo mundo se levanta. Bilhões de teto de gasto, 19 bilhões de bolsonaro. Nós estamos saindo do assunto. Nada disso foi o Bolsonaro. Você sabe quem foi?